pessoal! Nessa videoaula a gente vai falar sobre as funções trigonométricas complexas. Eu vou começar relembrando a definição das funções trigonométricas reais. A gente pode ver a função seno e cosseno real definida através da exponencial complexa. De que forma? A gente sabe lá da fórmula de Euler que a gente viu, que é elevado a y, né, onde y aqui é um número real, é dado por cosseno de y mais i seno de y. Se eu troco y por menos y, né, então pela fórmula de Euler eu tenho que e elevado a menos y vai ser cosseno de menos y mais i seno de menos y. Só que cosseno é uma função par, né, lembrem-se aqui que é cosseno e seno reais. A gente sabe que o cosseno é par, então cosseno de menos y é igual ao cosseno de y. E o seno é uma função ímpar, então seno de menos y é menos o seno de y. Então se a gente somar essas duas equações, né, se eu somo, o que eu vou ter? Cosseno y mais cosseno y, que está aqui, 2 cosseno y, e mais i seno y, menos i seno y foi embora. Então, portanto, eu tenho que cosseno de y nada mais é que e elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2. Só lembrando que isso aqui o y é real, então estou definindo cosseno de um número real. Da mesma forma, se ao invés de somar, eu subtrair essas duas equações aqui, então o cosseno que vai embora, e aqui vai ficar i seno y menos i seno y, que dá 2i seno y. Então, a gente obtém, né, uma definição para o seno de um número real, que é dada por e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2i. Tá? Só isolar o seno de y aqui dessa equação aqui de cima. Então, essas são as duas definições, tanto do seno quanto do cosseno, de um número real, utilizando a exponencial complexa. E o que a gente quer é definir o seno e o cosseno de um número complexo, mas de tal forma que, quando eu restringo esse meu número complexo a um número real, eu tenha a função trigonométrica real que a gente já conhece. Então, a motivação para a gente definir o seno e o cosseno de um número complexo são exatamente essas duas fórmulas aqui. Então, como é que a gente define cosseno de um número complexo z? Agora, z aqui, um número complexo. Então, eu vou definir e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2. Observem que é exatamente trocar o y por z nessa definição aqui de cosseno real. Da mesma forma, a gente vai trocar o y por z nessa definição aqui do seno real. Tendo cosseno de z, por definição, vai ser e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2. E o seno de z, por definição, vai ser e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2i. Então, dessa forma, definindo cosseno e seno de um número complexo dessa maneira, o que a gente ganha? Eu ganho que, a hora que esse z for um número real, eu caio exatamente nas funções trigonométricas reais que a gente conhece. Tá? Então, de certa forma, eu ampliei a nossa definição de seno e cosseno dos números reais para os números complexos. Se eu caio para os números reais, a definição coincide com a que a gente já tinha, portanto, suas funções trigonométricas que a gente já tinha. E aí, com isso, a gente consegue definir tangente, que é o quociente de seno pelo cosseno, a cotangente, que é 1 sobre a tangente, a secante, que é 1 sobre cosseno, e a cossecante, que é 1 sobre seno. Tá? Exatamente iguais às trigonométricas reais. E uma observação, né? Eu já falei da fórmula de Euler aqui, eu só escrevi agora ela de novo, ao invés de y, eu escrevi com θ aqui. Então, a gente viu que é elevado a iθ, por definição, né, era cosseno θ mais i seno θ, isso aqui vem lá da definição de exponencial complexa, onde θ é um número real. Só que agora a gente sabe a definição de cosseno e seno de um número complexo. Então, acabei de definir o cosseno de z como sendo essa fórmula aqui e o seno de z como sendo essa outra fórmula aqui, que dependem da exponencial complexa. Então, vamos fazer a seguinte conta. O que acontece se eu faço cosseno z mais i seno z? Então, o cosseno z está aqui. É elevado a menos iz sobre 2. Se eu multiplicar o seno de z por i, então eu vou cancelar com esse i daqui de baixo, vai ficar mais e elevado a iz menos e elevado a menos iz sobre 2. A hora que eu somar isso daqui, né? Então, observem que aqui no numerador e elevado a menos iz menos e elevado a menos iz, né? Vai dar 0, isso vai ficar 2 é elevado a iz, né? Esse mais esse dividido por 2.
ou seja, da E elevada a Z. Então, o que a gente acabou de mostrar com essa conta simples aí? Que E elevado a Z é cosseno Z mais I seno Z, que nada mais é do que a fórmula de Euler, agora não somente para um número real, mas também para um número complexo Z qualquer, tá? Agora vamos ver as propriedades dessas funções trigonométricas, né? Principalmente da seno e cosseno que a gente acabou de definir. Todas as outras são função e dependem do seno e do cosseno. Então, a primeira propriedade que eu vou mostrar é que tanto o cosseno de Z quanto o seno de Z são funções inteiras. Lembrando que é uma função inteira, uma função que é analítica em todo o plano complexo. Então, o cosseno de Z, vou só colocar a definição aqui, é E elevado a IZ mais E elevado a menos IZ sobre 2. Exponencial, E elevado a Z, a gente viu que é inteira, né? Mas quem que é E elevado a IZ? E elevado a IZ é E elevado a X, I, né, que multiplica X mais IY. Então, isso aqui é E elevado a IX mais I2, então menos 1Y. Ou seja, isso é E elevado a menos Y mais IX, que pela definição de exponencial é elevado a menos Y, que multiplica cosseno X mais I seno X. Então, se eu olhar para essa função E elevado a IZ, a parte real dela é elevado a menos y cosseno x e a parte imaginária dela é elevado a menos y seno x. Se a gente aplicar as equações de Cauchy-Riemann, o que eu vou ter? O x, derivada de cosseno, é menos seno, então dá isso daqui, e o y vai ficar menos é elevado a menos y cosseno x. Da mesma forma, se eu derivo v parcialmente aqui com relação a x, dá E elevado a menos y cosseno x. E se eu derivo v parcialmente com relação a y, dá menos E elevado a menos y seno de x. Então, dessa forma, a gente observa que o x é igual a VY para todo x e y, e o y é menos Vx para todo x e y. Então, o que eu concluo com essa conta aqui? Que E elevado a IZ é analítica em todo o plano, ou seja, é uma função inteira. Da mesma maneira, vocês conseguem mostrar que E elevado a menos IZ também é inteira. Portanto, combinação linear de função inteira é função inteira, me mostrando que o cosseno de Z é uma função inteira. E o seno também, já que o seno de Z também é uma combinação linear complexa aqui de E elevado a IZ e E elevado a menos IZ. Tá? Então, essas duas funções, cosseno e seno, são analíticas no plano inteiro. Outra propriedade, então, já que elas são analíticas, posso derivar. A derivada de cosseno é menos seno. Então, vamos derivar cosseno de Z. Então, cosseno de Z, por definição, é isso daqui. Então, a derivada vai ser a derivada disso daqui. Lembrando que valem todas as regras, né, de derivação do cálculo. Então, a gente já provou a derivada da exponencial. Então, agora eu posso usar as regrinhas de derivação e vou mostrar, né, essa regra de derivação aqui no caso complexo. Então, aqui vai ficar meio da derivada de E elevado a IZ, que é I elevado a IZ, mais a derivada de E elevado a menos IZ, que é menos I elevado a menos IZ. Se a gente coloca o I em evidência, fica E elevado a IZ menos E elevado a menos IZ. E aí, lembrem-se que, né, I é o mesmo que menos 1 sobre I. Porque I2, você multiplica cruzado aqui, né? I2 é menos 1. I ao quadrado é menos 1. Então, I é menos 1 sobre I. Então, eu posso trocar esse I aqui por menos 1 sobre I. Então, vai ficar menos 1 sobre 2i de E elevado a IZ menos E elevado a menos IZ. E aí a gente vê que isso aqui é exatamente menos e o que sobra aqui é a definição do seno de Z. Mostrando assim que a derivada do cosseno é menos seno. Da mesma maneira, se a gente derivar o seno, a gente chega que a derivada do seno de Z é cosseno de Z. Tá? Essa eu deixo como exercício aí para vocês fazerem. Outra propriedade
é que se a gente olha para a função cosseno de z, né, a gente tem essa definição aqui. Só que essa definição, ela não me dá quem é a parte real e quem é a parte imaginária dessa função. Na hora que a gente desenvolve essas exponenciais complexas aqui, a gente chega nessa fórmula que está aqui em cima, que o cosseno de z é cosseno hiperbólico de y vezes o cosseno de x, menos i seno hiperbólico de y vezes o seno de x. Onde isso aqui é importantíssimo, por quê? Porque aqui, dessa maneira, me discrimina quem que é a parte real do cosseno de z e quem que é a parte imaginária, lembrando que vai ter um menos aqui, quem que é a parte imaginária da função cosseno de z. Né? Então, vamos ver isso. Então, aqui é o mesmo que meio, e aí lembrando que e elevado a z é e elevado a i x mais y, mais e elevado a menos i x mais y. Então, o que que vai ficar aqui? Cosseno de z. Então, vai ficar meio. Aí, aqui fica e elevado a ix menos y, né? Porque é mais i2, mais e elevado a menos ix, e aqui observem que vai ficar menos i2, então mais y. Então, isso daqui é meio. Aqui a gente pode escrever que é elevado a menos y vezes e elevado a ix, mais ali é elevado a y vezes e elevado a menos ix. Finalmente, cosseno de z é meio e elevado a menos y. O que é elevado a x? Cosseno x mais i seno x. Mais e elevado a y. E aqui vai ficar cosseno de menos x, mas lembra que o cosseno é par, então cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, mais i seno de menos x. Mas seno de menos x é menos o seno de x. Então aqui vai ficar menos i seno de x. Está tudo multiplicado por meio ali, né? Agora, só colocar em evidência, vocês vão ver que a gente vai chegar na fórmula lá em cima. Tá vendo? Vamos colocar cosseno x em evidência primeiro. Então, o que que tem que multiplica cosseno x nessa equação aqui de cima? Então, aqui tem um meio de e elevado a menos y, e aqui mais e elevado a y, aqui vezes cosseno x. Observem que isso daqui é o que a gente chama do cosseno hiperbólico de y, tá? Só essa definição. Agora, vamos colocar menos i seno de x em evidência. Então, aqui, ó, menos i seno x, então eu vou ter e elevado a y, tem um meio lá fora, né? Então, meio de e elevado a y, e aqui tem mais i seno, né? Então vai ficar menos, ali tem um meio, já coloquei em evidência, e elevado a menos y. E aqui vezes seno x. Isso daqui é o que a gente chama do seno hiperbólico de y. Então, aí fica mostrado que o cosseno de z é o cosseno hiperbólico de y, cosseno de x, menos i, seno hiperbólico de y, seno de x. Tá? Então, é uma maneira excelente da gente também escrever o cosseno de z. Então, a gente tem essas duas definições aqui. Aqui escrita só em função de z, aqui escrita em função de x e y, onde a gente vê quem é a parte real, quem é a parte imaginária. Tá? Da mesma maneira, se a gente fizer as mesmas contas, a gente acha a parte real do seno de z e a parte imaginária do seno de z, tá? Que vai ser cosseno hiperbólico de y, seno de x, e aqui é seno hiperbólico de y, cosseno de x. E aí, propriedades, né, consequências dessa abertura aí que a gente fez de seno e cosseno, fica fácil da gente ver isso daqui, ó. Então, eu repeti a definição aqui, seno de z pode ser visto dessa maneira aqui, né, aberta, como x e y. Aí, quem é seno de y? Seno de iy. Iy nada mais é do que 0 mais iy. Então, é só aplicar essa fórmula aqui em cima com x igual a 0 e o y igual a y. Mas quando o x é 0, tá vendo? Seno de 0 é 0. Então, essa parte aqui zera e o cosseno de 0 é 1. Então, fica aí seno hiperbólico de y, que é o que está ali em cima. E da mesma maneira, o cosseno de iy, olha que a gente lembra aqui da definição do cosseno de z, né, escrito aí como u mais iv. Então, iy é o mesmo que 0 mais iy. Então, faz o x igual a 0 aqui, essa parte aqui zera. Cosseno de 0 aqui é 1, então vai ficar cosseno hiperbólico de y, que é o que está aqui, tá? Então, é um caso particular da definição aí de seno e cosseno, só como exemplo aí para vocês verem.
Outra propriedade é que nós vamos mostrar que cosseno de z mais 2π é cosseno de z. Também, se a gente usar essa fórmula, fica mais fácil, mais rápido da gente ver quem que é o cosseno de z mais 2π. Observem que ao somar z mais 2π, isso aqui, transformando z aqui como x mais y, vai ficar x mais 2π mais y. Então, é como se eu fosse aplicar nessa fórmula aqui em cima, no lugar do x eu vou colocar x mais 2π, e no lugar do y fica y mesmo. Então, observem que aqui, isso aqui é o mesmo que cosseno de x mais 2π, porque aqui é o cosseno real, e a gente sabe que o cosseno real é uma função periódica de período 2π. Da mesma forma, aqui ficaria seno, né, que é onde tem x aí, de x mais 2π, e a gente sabe que eles são iguais, já que seno é uma função periódica de período 2π. Então, portanto, a gente acabou de mostrar que o cosseno de z mais 2π é cosseno de z. Ou seja, essa função cosseno complexa também é uma função periódica de período 2π. Da mesma maneira, se a gente olha para o seno de z, né, troca aqui z por z mais 2π, então aqui vai ficar seno de x mais 2π, cosseno de x mais 2π, que são periódicas de período 2π, mostrando assim que seno e cosseno complexas também são periódicas de período 2π, tá? E aí, outra propriedade, se a gente for calcular o módulo, aí eu coloquei aqui o módulo ao quadrado, né? O módulo seria a raiz quadrada, então o módulo ao quadrado da função seno de z, o que vai dar? Aqui eu não copiei a fórmula aqui de novo, então vamos pegar a fórmula aqui. Quem que é seno de z? Basta a gente olhar para essa fórmula aqui, né? Como é que eu calculo o módulo do seno de z ao quadrado? Então vai ser quadrado da parte real, então é cosseno hiperbólico ao quadrado, seno ao quadrado de x, mais seno hiperbólico ao quadrado de y, cosseno ao quadrado de x. Né? O módulo de um número complexo é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas coordenadas. Então vai ficar isso daqui, como é o módulo ao quadrado, então não tem a raiz quadrada. Lembrem-se que cosseno hiperbólico é 1 mais seno hiperbólico de y. A gente tem essa relação do seno e do cosseno hiperbólico. Isso aqui eu posso trocar por 1 mais seno hiperbólico de y ao quadrado. Então, na hora que eu faço isso, olha o que acontece. Isso aqui vezes seno ao quadrado de x mais seno hiperbólico de y cosseno ao quadrado de x. Então, vai ficar seno ao quadrado de x, na hora que eu multiplico aqui, seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, seno ao quadrado, seno hiperbólico ao quadrado de y, mais seno hiperbólico ao quadrado de y, cosseno ao quadrado de x. Se você colocar, né, essas duas aqui, essas duas parcelas, se eu colocar seno ao quadrado hiperbólico, né, seno hiperbólico de y ao quadrado em evidência, sobra seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é 1, mostrando essa fórmula que está aqui, ó, que o módulo do seno de z ao quadrado nada mais é do que o seno ao quadrado de x mais o seno hiperbólico ao quadrado de y. Da mesma maneira, se a gente fizer a conta, né, não com o seno e sim com o cosseno, a gente chega que o módulo do cosseno de z, né, ao quadrado é o cosseno ao quadrado de x mais o seno hiperbólico ao quadrado de y. E qual a importância dessas formas? Então, com isso, a gente vê, porque a gente sabe lá do caso real, né, em R, a gente sabe que o módulo, tanto do cosseno quanto do seno, é um número menor ou igual que 1. Né? O cosseno e o seno, elas estão entre menos 1 e 1, cosseno e seno reais. Agora, olha para essas fórmulas que a gente chegou. Isso aqui me garante que seno e cosseno complexas, né? Já que é um número complexo, então nem posso falar, né, do resultado, mas do módulo desse número complexo. Não posso falar que ele é menor ou igual que 1, né? A gente, no cosseno e o seno real, que eu quero dizer aqui, que isso aqui faz sentido nos números reais, aqui x real. Né? Eu posso falar que o cosseno está entre menos 1 e 1. Número complexo, lembra que não é ordenado, então não faz sentido eu trocar x aqui por z, porque não faz sentido eu ter ordem nos números complexos, já que o cosseno e o seno de um número complexo também é um número complexo. Mas o módulo, né, eu posso falar do módulo do cosseno de z e do módulo de seno de z, que aí sim vão ser números reais. Só que agora a gente não tem que isso aqui está entre, né, menor ou igual que 1. Com essas fórmulas aqui, depois eu vou dar um exemplo numérico,
A gente vai ver que o seno e o cosseno de z podem ser em módulo maiores que 1, tá? Então, essa que eu chamei de propriedade foi para observar isso. Depois a gente vai mostrar com um exemplo numérico. Aqui eu até coloquei a forma, né, para a gente calcular. Outra propriedade, essa eu vou deixar para vocês mostrarem, que o conjugado do seno de z é o seno do conjugado de z, e da mesma forma, o conjugado do cosseno de z é o cosseno do conjugado de z. São simples, essas duas fórmulas são bem simples de mostrar, só escrevendo z como x mais y e o z barra como sendo x menos y. Outra propriedade é que o seno complexo também vai ser uma função ímpar. É fácil de ver aqui, né? Se você troca z, quem é menos z? Né? O seno de menos z, isso é o seno de menos x menos y. Então, por definição, vai ser o cosseno hiperbólico de menos y, seno de menos x. Lembra que o seno de menos x é menos seno de x. Né? O cosseno hiperbólico, o que a gente sabe do cosseno hiperbólico de y? É elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2. Então, se você calcula o cosseno hiperbólico de menos y, vai ficar e elevado a menos y mais e elevado a menos y, que é mais y, dividido por 2. Então, observa que o cosseno hiperbólico é uma função par. Então, se eu troco aqui y por menos y, não aconteceu nada, mas aqui, se eu troco x por menos x, eu ganho um sinal de menos na frente. Da mesma forma, o cosseno aqui, se eu troco x por menos x, não acontece nada, mas no seno hiperbólico, se eu troco, né, aqui é y menos e elevado a menos y sobre 2. Então, o seno hiperbólico de menos y vai ser e elevado a menos y menos e elevado a y sobre 2. Observem que isso daqui não é igual a isso, né? Isso daqui é menos o seno hiperbólico de y. Então, o seno hiperbólico é ímpar. Então, se eu troco aqui não troca de sinal, mas aqui troca. E na segunda parcela, aqui troca de sinal e aqui não. Então, eu vou trocar o sinal das duas parcelas. Então, o seno de menos z vai ser menos o seno de z. E o cosseno de menos z é igual ao cosseno de z. Se vocês, né, observarem aqui, ó, o cosseno hiperbólico não troca de sinal, nem o cosseno, é par. E aqui o seno troca, o seno hiperbólico troca e o seno troca. Então, você vai trocar duas vezes, então não vai trocar de sinal. Tá? Menos vezes menos dá mais. Mostrando que o cosseno é par. Então, outras duas propriedades aí que são mantidas no caso das funções trigonométricas complexas. E, finalmente, eu separei aqui algumas identidades trigonométricas que continuam sendo verdadeiras para as funções trigonométricas complexas. A identidade trigonométrica fundamental, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. É só fazer a conta. Podemos usar tanto a definição da exponencial quanto a definição usando seno e cosseno hiperbólico. As fórmulas do seno e cosseno da soma também continuam sendo verdadeiras. E aí, dessas fórmulas, a gente obtém, se eu troco aqui, né, faço Z1 igual a Z2, nessa equação aqui do seno da soma, a gente vai ter seno Z cosseno Z mais seno Z cosseno Z, que me dá 2 seno Z cosseno Z. E da mesma forma, se eu faço Z1 igual a Z2, aqui no cosseno da soma, a gente tem que o cosseno de 2Z é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, tá? São mais utilizadas aí. Então, são algumas identidades trigonométricas. Aqui, desculpem o erro, mas queria fazer alguns exemplos numéricos. Aí eu comecei com esse daqui, que é calcular cosseno de 2 mais 3i, que é para vocês verem que, né, o módulo daqui pode ser maior do que 1. Então, quem é o cosseno de 2 mais 3i? De novo, a gente podia usar e elevado a iz, né? Aqui é meu z, mais e elevado a menos iz sobre 2, troca o z por 2 mais 3i, aplica a definição da exponencial complexa, né? Calcula as exponenciais reais, os cossenos aí, soma. Mas aqui vou usar essa forma só porque está mais direto aqui para o cálculo. Então, cosseno de 2 mais 3i, o x é 2, o y é 3. Então, fica cosseno hiperbólico de 3, cosseno 2, menos i, seno hiperbólico de 3, seno de 2. Aí eu deixei os valores aqui, então fui lá na calculadora, calculei, lembrem-se que é tudo em radiano, né? Seno e cosseno aí vão estar em radiano. Então, seno de 2 radiano, cosseno de 2 radiano, estão aqui. Seno hiperbólico de 3, cosseno hiperbólico de 3. Peguei os valores todos aproximados, tá? Com duas casas decimais. Então, arredondei aqui. E aí, a hora que eu coloquei aqui em cima, ou seja, multipliquei cosseno hiperbólico de 3 por cosseno de 2,
dá menos 4,23, também arredondei. E o seno de 2 vezes o seno hiperbólico de 3 dá 9,12 aqui. Como era menos, né? Então, menos i vezes 9,12. Então, observem que o cosseno de 2 mais 3i deu esse outro número complexo aqui. Agora, olhem para o módulo, então, do cosseno de 2 mais 3i. Né? Vamos pegar um módulo ao quadrado aqui. Vai ser raiz quadrada desse daqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado. Então, isso aqui vai ser maior ou igual, né? Que 16 mais 81. Então, isso daqui, o módulo de 2 mais 3i ao quadrado, vai ser maior ou igual, quanto que é 16 mais 81? 97. Então, o que me mostra que o módulo do cosseno aqui, com certeza, é maior do que 9. O que não acontece nos números reais, tá? Outro exemplo que eu peguei, resolva a equação cosseno de z igual a zero. Porque lá atrás a gente falou das funções cosseno e seno, né, que eu defini, mostrei que elas são inteiras, analíticas no plano inteiro. Mas, por exemplo, a função tangente, que a gente definiu como sendo seno sobre cosseno, obviamente que ela não é analítica nos zeros do cosseno. Da mesma forma, a função secante, que é 1 sobre cosseno, não é analítica, onde cosseno é zero. Então, quais pontos são esses, né? Que são o que a gente chama de singularidades aí dessa função. São os pontos nos quais ela não está definida. Da mesma forma, a gente tem os zeros do seno para cossecante e para cotangente. Então, vamos resolver essa equação. Eu quero saber quais números complexos cujo cosseno de z é igual a zero. Então, utilizando a definição de aberta aqui, né, que eu estou chamando de u e v, né, u mais iv do cosseno de z, eu tenho que isso aqui vai ser igual a zero, se somente se, é como se eu igualasse isso aqui ao número complexo zero, lembrando que zero é zero mais zero i, então eu tenho que a parte real tem que ser zero, e a parte imaginária, que é menos, né, isso daqui, que eu não coloquei, menos isso tem que ser zero, mas aí se eu multiplico por menos 1, menos zero é igual a zero. Então, eu quero resolver quais x e y, se eu achar quais os x e y que satisfazem essas duas equações ao mesmo tempo, eu vou estar achando quais são os z's, tais que cosseno de z é igual a zero. Então, aqui, como eu tenho um produto de números reais, agora aqui observem que é tudo número real, x e y são reais, eu não tenho mais i aqui, então a gente está trabalhando em R. Em R, um produto dá zero, se somente se um dos dois é zero. Então, aqui eu tenho ou que o cosseno hiperbólico de y é zero, ou que o cosseno é zero. Então, vamos supor, primeiro, dessa primeira equação aqui, que o cosseno de x igual a zero. Então, observe que se o cosseno de x é zero, aonde o cosseno é zero, o seno não é zero. Então, o seno é diferente de zero. Aí, se eu uso a segunda equação, se eu estou nesse caso que eu supus que o cosseno é zero. Então, se o cosseno de x é zero, o seno de x não é zero. Então, se o seno de x não é zero, se eu olho para essa equação aqui de cima, eu vou ter que o seno hiperbólico de y é zero. Né? Quais são os números reais cujo cosseno é zero? Isso aqui a gente sabe. Né? O cosseno é zero aqui no eixo y. Né? São os ângulos que caem aqui no eixo y, ou aqui, que são os números da forma kπ sobre 2 com k ímpar, né? Um inteiro e ímpar. Em geral, a gente chama de 2n mais 1, a forma do número ímpar. Então, meu x, posso escrever que é um 2n mais 1 π sobre 2, onde o n é qualquer inteiro, tá? Essa é, vão ser os x, são os x que satisfazem cosseno de x igual a zero, e onde que eu vou achar o y? O y vem daqui, o seno hiperbólico de y tem que ser zero, então é elevado a y, ops, aqui é menos, né? Menos é elevado a menos y sobre 2 tem que ser zero. Ou seja, e elevado a y tem que ser igual a e elevado a menos y. Lembrem-se que isso aqui é 1 sobre e elevado a y. Então, daqui a gente tira, que é, se eu multiplico cruzado ali, né, e elevado a 2y é igual a 1. Então, 2y tem que ser zero, lembrem-se, isso aqui é tudo real. Então, y é zero. Então, chegamos na seguinte solução. Mas lembre-se que eu estou só no primeiro caso, onde eu supus que primeiro aqui o cosseno de x que é zero. Então, a primeira solução que a gente chegou é que o z igual x mais y, né? X mais y, onde o x está aqui, é 2n mais 1 π sobre 2, e o y é zero. Vou deixar aqui só para vocês lembrarem, mais 0i. Segunda opção, o segundo caso,
Lembrem-se que aqui a gente tem assim, ó, cosseno, deixa eu voltar aqui. Cosseno hiperbólico de y, cosseno x, então aqui é cosseno hiperbólico de y, cosseno x igual a zero, e aqui o seno hiperbólico de y, seno x igual a zero. Se o cosseno aqui não é zero, cosseno hiperbólico de y que é zero. Mas o que isso aqui está me dizendo? Que é elevado a y mais é elevado a menos y sobre 2 igual a zero. Então, aqui está me dizendo que é elevado a y é igual a, né, o que eu usei, só voltando aqui, lembra, um produto dá zero, um dos dois tem que ser zero. O cosseno de x a gente já supôs que era zero, foi o primeiro caso. Então, agora eu estou supondo que o cosseno hiperbólico de y é zero. Então, vou ter isso daqui, lembrem-se que isso aqui é menos 1 sobre e elevado a y, multiplicando cruzado, o que eu vou ter? E elevado a 2y igual a menos 1. Observem que isso aqui nunca tem solução, né, em R. Isso aqui é uma exponencial real, a gente sabe que é elevado a 2y é maior que zero para todo y. Então, isso aqui não tem solução. Então, dessa equação aqui, a única possibilidade para essa equação dar zero é se o cosseno de x for igual a zero. E aí, é o que a gente fez lá no primeiro. Portanto, o seno de x não é zero, e a única possibilidade é se o seno hiperbólico de y for zero. E as soluções que a gente chegou são essas daqui. Eu tenho infinitas soluções dessa forma. Kπ sobre 2 com k ímpar, x mais 0y. Aqui n, um número inteiro. Tá? Então, todos os z's que eu pegar dessa maneira são tais que o cosseno de z é zero. Ok? E o último exemplo que eu peguei aqui só para chamar a atenção, tá vendo? Isso aqui nunca podia acontecer em R, né? Então, isso aqui em R, a gente sabe que não tem solução, não tem jeito nunca de um cosseno dar 2. Mas em Z, nós vamos ver que tem. Né? Então, em R não tem solução, mas quando é que o cosseno de Z é igual a 2? Ups, aqui eu não escrevi. Então, a gente vai ter que... Aqui tem um jeito, eu vou fazer pela outra forma, é um jeito mais simples de resolver. Quem é cosseno de z? É elevado a iz mais é elevado a menos iz sobre 2 igual a 2. Então, se eu multiplico aqui, fica e elevado a iz mais e elevado a menos iz igual a 4. Multipliquei por 2 os dois lados. Multiplica por e elevado a iz, essa equação aqui. Então, vai ficar e elevado a 2iz mais 1 igual a 4 e elevado a iz. Ou seja, e elevado a 2iz menos 4 e elevado a iz mais 1 igual a 0. Tá? Então, essa é uma maneira de resolver esse tipo de equação usando a exponencial complexa. Né? Então, é um truque de você multiplicar por e elevado a iz, porque aí sempre você vai cair numa equação quadrática. Né? Chama aqui o u de e elevado a iz. Tá vendo? Porque aqui ao multiplicar por e elevado a iz, ó, e elevado a iz vezes e elevado a iz dá e elevado a 2iz. E elevado a iz vezes e elevado a menos iz dá e elevado a 0, que é 1. E aqui 4 é elevado a iz. Aí, a hora que você escreve numa única equação, você tem isso daqui. Essa equação aqui nada mais é do que u ao quadrado menos 4u mais 1 igual a 0. Essa equação quadrática eu sei achar o u. Se a gente resolve o u aqui, deixa eu passar para cá. Então, aqui fica u2 menos 4u mais 1 igual a 0. Lembrando que o u era isso daqui. E eu quero achar z. Aqui o delta é b2 menos 4ac, dá 12. Então, u vai ser 4 mais ou menos raiz de 12 sobre 2. Aqui eu já calculei essa u aqui com duas casas decimais, né? Só para a gente chegar nos valores aí. Dá 3,73 e 0,27 aproximadamente. Então, o que a gente sabe? Que é elevado a iz. Lembra que é elevado a iz é elevado a ix mais y. Isso é elevado a ix menos y, que é i2. Então, isso é elevado a menos y vezes é elevado a ix. Isso daqui é 3,73, que é o u, né? Ou 0,27. Então, daquela igualdade ali, o que a gente tem? Observe que aqui é um número real. Então, eu estou dizendo que isso daqui é igual a 3,73. A única maneira é se é elevado a menos y for 3,73 ou 0,27 e é elevado a x for 1. Porque aí sim eu vou ter, né, 3,73 vezes 1.
E elevado a ix dá 1, isso aqui está me dizendo que cosseno x mais i seno x é igual a 1. Então, o cosseno de x é 1 e o seno de x é 0, porque aqui é 1 mais 0i. Então, isso aqui está me dizendo que o x, quem tem cosseno 1, né, e seno 0, então são os múltiplos de 2π. Então, isso aqui é 2k π, k inteiro. E aqui, a hora que eu tiro o logaritmo, né, eu vou ter que y, já calculei aqui o logaritmo, y vai ser menos o ln de 3,73, que dá menos aqui 1,32 nos dois casos, tá? Se você resolver essas duas equações, ela tem essa mesma solução. Ou seja, quem é a nossa solução? Quais são? Lembra que a gente está resolvendo a equação cosseno de z igual a 2. Então, acabamos de achar infinitas soluções da forma z igual a x, 2k π, mais y, então menos i, né, que multiplica aqui 1,32. Esses z's aqui, onde o k é qualquer número inteiro, são tais que o cosseno deles é igual a 2. E aí, assim, isso não é espantoso, né, no caso dos números complexos. Em R a gente sabe que não tem solução, mas em Z tem infinitas soluções. Tá? Então, com isso eu termino aqui essa aula sobre funções trigonométricas complexas, definição e suas propriedades.